temos como conteúdo Strings in the World of Work, lutas no mundo do trabalho. Nessa unidade você vai conhecer a origem da palavra trabalho. Vai ler sobre temas como escravidão, trabalho escravo e sobre a luta dos negros por liberdade no Brasil. Também vai conhecer lutas e revoluções realizadas por homens e mulheres em todos os países e ver como elas trouxeram melhores condições para os trabalhadores e garantiram mais direitos trabalhistas. Existem diversas maneiras de dar nome ao trabalho. Labor e labuta são alguns dos exemplos em português. A palavra trabalho vem do latim tripalho, que significa literalmente 3 paus. Três, palho, paus. Originalmente, o termo tripalho se referia a um instrumento de ferro com 3 pontas, utilizado para bater e desfiar o trigo ou as espigas de milho. Mais tarde, começou a ser utilizado para fazer referência a um instrumento de tortura de pessoas escravizadas, como ilustrado na imagem ao lado, na outra página, pessoal. Em inglês, as palavras work e labor são usadas para nomear o trabalho. O termo work vem de work, uma palavra indo-europeia que significa ação, negócio ou fortificação militar. Já a palavra labor tem sua origem no francês antigo e significa o esforço físico do corpo humano. On of the world, forms of works e also on of the most inhuman and cruel. Slave work, in slave work, people are dealt as merchandise when men they are bought and sold. Uma das formas mais antigas de trabalho é também uma das mais desumanas e cruéis, o trabalho escravo. No trabalho escravo, as pessoas são tratadas como mercadorias, ou seja, elas são compradas e vendidas. As in many places in the world, Brazil is suffering from slavery, an economic system based on slave work. This system left scarce, which even today can be seen in some aspects of work relations, so as the inhuman condition of explorers e sugar cane plantations of São Paulo ou the exploiters of illegal immigrants work. Como em muitos outros lugares do mundo, o Brasil também sofreu com a escravidão, um sistema econômico baseado em trabalho escravo. Tal sistema deixou cicatrizes que ainda hoje podem ser vistas em alguns aspectos das relações de trabalho, como as condições desumanas dos empregados nos canaviais de São Paulo ou a exploração do trabalho dos imigrantes ilegais. Então, como vocês puderam ver, nosso texto é sobre o trabalho escravo, a luta que ainda temos, né? Uma luta que o mundo todo ainda persiste, que existe em vários lugares do mundo, e temos como atividade essas 4 questões, certo? Que vocês vão responder de acordo com o texto que foi lido. A primeira questão diz assim: as pessoas têm diferentes maneiras de pensar sobre o trabalho. Por exemplo, podem achar o trabalho digno, prazeroso ou, por outro lado, desgastante, etc. Escreva alguns aspectos positivos e negativos a respeito do trabalho. Nós sabemos que tem pessoas que amam o trabalho e tem pessoas que elas estão naquele trabalho apenas porque foi aquilo que entrou na vida dele, foi a oportunidade que ele teve. Então, ele teve que se adaptar ao trabalho, né? Você vai falar os lados, os aspectos positivos e negativos a respeito do trabalho, certo? Na questão 2 diz o seguinte: e em relação à escravidão, o que você sabe sobre esse assunto? O que vocês conhecem sobre esse assunto? Vocês conhecem alguém que ainda vive na situação de trabalho escravo? Vocês acreditam que existe escravidão nos dias atuais?
respondam aí a questão 2. Na terceira, de qual língua se originou a palavra trabalho? Vocês vão dar uma lidinha no texto novamente e vão tirar de lá a resposta. Na quarta questão, qual foi a mudança de significado sofrida pelo termo tripalho com o passar do tempo? Essa palavra foi tendo modificação até chegar